Bom, e a terceira parte dessa aula a gente vai trabalhar com as views, que, como a gente falou, são responsáveis por organizar todos os componentes que eu vou exibir na minha tela dentro de um determinado layout. Então, dentro desse layout, os layouts aí de Android herdam de Android, .view group, o layout é responsável por apresentar os componentes que compõem a minha tela. Eu tenho diversos tipos de layout dentro do Android. O primeiro deles é o Table Layout, que é uma estrutura em forma de tabela, né, linha e coluna, que é muito usado como layout para formulário. Eu coloco linhas e colunas para montar aquele layout padrão de formulário, preenchimento de CRUD, por exemplo. O Relative Layout, eu posiciono as minhas views, né, o meu conjunto de componentes, com base, né, com relação a outra view. Quer dizer, ela vai ser montada tendo como base a posição da outra view. Todas as views têm que estar declaradas no arquivo de layout e os componentes dela devem ter a propriedade ID que nós vamos ver daqui a pouquinho. O frame layout é mais quando eu quero mostrar apenas uma view na tela, não é tanto utilizado assim, e o linear layout é o mais utilizado. Ele vai colocando os elementos em sequência, um na sequência do outro. Então, em Android é bom ter em mente esses valores aqui, né? No caso das dimensões, ele pode trabalhar com pixels, com inches, milímetros, points, o DIP, é o DP, e o DP é o mais interessante porque ele é fixado independente da resolução do aparelho. Então, isso aí, se você estiver utilizando um aparelho com resolução maior ou menor, o tamanho daquele componente fixado vai ser o mesmo, ele não muda. Bom, aqui para a gente fazer esse teste do layout, nós vamos fazer uma chamada simples, primeiro a um browser, dentro do nosso aplicativo, vai fazer a chamada, vai fazer a abertura de um browser, do browser do Android, na verdade, né? Nós vamos mandar abrir uma página, isso pode acontecer, meu aplicativo precisa quer abrir determinada página, a gente vai fazer esse teste então. Nós vamos fazer esse teste aqui no projeto 1, para já aproveitar que ele está criado, depois a gente cria esse projeto 2 se for necessário. Então aqui na minha tela inicial, eu vou arrastar aqui um botão e vou com o botão direito em cima dele, vou editar o texto, vou alterar aqui para abrir o browser. E tem aqui um abrir o browser, que é o que eu vou executar. Diminuir aqui o tamanho do AutoCAD. Quando o usuário clicar em abrir o browser, ele vai ter que abrir o browser do Android. Aqui eu preciso especificar qual método que esse abrir browser vai chamar lá no meu arquivo aqui meu arquivo Java. Então, quer dizer, aqui no meu arquivo .java eu vou ter o código responsável por fazer a chamada ao browser. Então é aqui que eu coloco a codificação. Então, eu vou criar aqui um método público, vou chamar ele de chamar browser, ou abrir browser, tá? É o nome do meu método. Ele vai ter um parâmetro, que vai ser uma view. Bom, essa view aqui no caso é para eu saber qual view vai ser aberta. Ele está dando um erro aqui para a gente fazer a importação da view. Eu vou importar ela aqui. E aí eu tenho um código aproveitá-lo aqui, depois nós vamos ver com mais calma. Posteriormente, uma outra aula. Mas vamos começar a trabalhar com ele aqui. Está dando alguns erros aqui, basta fazer a importação também. Importar o RI. Vou importar aqui também o intent. Bom, então o que ele está fazendo? Eu estou criando aqui um intent. Intent, nós vamos ver posteriormente, ele é como se fosse uma intenção de abrir alguma coisa, de carregar alguma coisa. Eu chamei esse intent de browser intent. Está criando um novo intent que eu preciso passar dois parâmetros para ele. O primeiro é o action view, quer dizer, é uma ação de visualizar, carregar uma nova view. E o segundo aqui, utilizando o RI nós vamos ver posteriormente, ele é uma
uma classe que a gente pode utilizar para acessar recursos do celular. Por exemplo, fazer uma ligação, enviar uma mensagem, a gente pode utilizar o RI. Estou passando aqui para ele o endereço que eu quero que seja aberto. Eu posso passar aqui qualquer endereço. Poderia ser o usuário preencher o endereço na tela e eu receber esse valor aqui como parâmetro, aqui do lado, e abrir, passando aqui o endereço que o usuário passou. Estou mandando iniciar a atividade. Qual atividade que eu estou mandando iniciar? Browser Intent, que é esse aqui. Uma diferença, quando eu quero carregar um layout, eu uso o Set Content View. Quando eu quero iniciar uma atividade, eu uso o Start Activity. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, aqui no meu layout, quando o usuário clicar em abrir browser, eu preciso falar que ele vai carregar o método abrir browser. Então, para fazer isso, eu preciso vir aqui no meu layout, vou escolher aqui, vou vir aqui na parte do XML. Então aqui eu tinha o text view e eu tenho agora o button. Eu vou vir aqui embaixo e vou criar um evento onClick, Android, onClick, igual, e aí eu vou passar aqui o nome do método que eu quero carregar quando o usuário clicar nesse botão, é o abrir browser. Essa parte aqui de cima está sendo falado aqui na frente, em algum momento, por que ele está com essa mensagem aqui de aviso. No caso, o Android padroniza que todos os textos a serem utilizados dentro de um layout, o ideal é que seja utilizada uma variável, igual foi utilizado aqui com o @string. No nosso caso aqui a gente já colocou o texto diretamente. Não é um erro, é só uma boa prática abrir o arquivo strings.xml aqui, né? Eu vou adicionar uma variável string e vou chamar ela aqui, por exemplo, de comando abrir browser. Vou salvar ela aqui. E aí, aqui no meu layout, eu vou colocar @string barra comando. Então, já tirou aqui para mim vou voltar aqui para carregar, ele já tirou aqui para mim aquela mensagem de aviso. E se eu olhar aqui o meu layout, ele continua a mesma mensagem. Antes de executar o aplicativo, eu preciso dar permissão para ele abrir a internet, acessar a internet. Para isso, eu venho aqui no meu manifesto, Android manifest.xml, e o manifesto ele tem algumas partes importantes, nós vamos ver daqui a pouco algumas delas, mas para esse momento eu preciso aqui trabalhar com a aba permissões. Essa minha aba permissões eu vou acessar a permissão que eu quero dar para esse meu aplicativo. Eu vou clicar em add, uses permission, clicar em OK, e eu vou escolher aqui qual permissão que eu vou dar para esse meu aplicativo. No nosso caso aqui eu tenho várias permissões, de câmera, outras aqui de acesso, né? Access Find Location para acessar. O aplicativo pode acessar a localização física da pessoa, acessar o Bluetooth, por aí vai. E nós vamos trabalhar com isso aqui por enquanto com internet, só para dar permissão para ele acessar a internet. Então vou rodar o meu aplicativo aqui, botão direito, Run as, Android Application. Essa aqui é a versão anterior, né, que ele tinha carregado, ele vai carregar a nova. Vou abrir aqui embaixo. Teste 01. Quando ele não abre automaticamente, eu posso vir aqui e abrir diretamente. Teste 01. Trouxe aqui primeira aplicação, abrir browser. Cliquei em abrir browser, automaticamente abriu para mim o browser do próprio Android. Se o seu computador está com a internet funcionando, você pode trabalhar aqui normalmente, como se fosse já estivesse utilizando o próprio dispositivo, né? Posso mudar aqui o endereço, posso errado aqui. Ou seja, o funcionamento do browser aqui é como se fosse um erro aqui para forçar o fechamento dele.
Mas a ação de abrir o browser é essa, né? Você está carregando normalmente aqui o browser com base na rede que eu estou utilizando aqui.